O Rei Macaco quer derrotar os deuses. O filme nos conta que durante milhares de anos, Buda tomou conta de todo o universo, enquanto os deuses no paraíso tomavam conta da terra e também os deuses no inferno. Durante esse tempo, demônios andavam no meio das pessoas e os dragões costumavam dominar os oceanos. Tudo estava em pleno equilíbrio, até que um dia, do nada, de dentro de uma rocha oca, nasceu um certo macaco. Esse macaco, entretanto, não era comum. Ele tinha superpoderes e conseguia soltar raios lasers de seus olhos. O próprio Imperador de Jade, um deus que estava no paraíso enquanto tinha uma reunião com seus funcionários, foi atingido por esses lasers dos olhos do macaco. Percebendo que poderia ser um problema um macaco descontrolado lançando lasers de seus olhos, ele tentou pedir a ajuda do Buda. Porém, o grande deus do universo falou que esse macaco tem um destino importante e ele deveria ser deixado de lado para conseguir encontrar seu próprio caminho. Por causa disso, os deuses do paraíso não poderão interferir na vida dele. Esse macaco então vagou pela terra procurando uma família para ele. Afinal, o pequeno macaco nasceu de uma pedra. Assim que encontrou outros macacos, entretanto, ele viu que era diferente e esses macacos não queriam muito chegar perto dele. Um dia, querendo ajudar, ele acabou arranjando uma grande confusão com um coqueiro. E aquele macaco, que era o líder do grupo, tentou falar para ele que existe ordem nas coisas. Um pequeno macaco como ele, perante os deuses do paraíso, é apenas uma pequena pedra no meio do oceano. Apenas os imortais que vivem no paraíso podem viver sem regras. E aquele pequeno macaco não pertence ao paraíso. Do nada, um grande demônio apareceu de dentro de uma cachoeira e levou um dos filhotes de macaco. A mãe dele, ao perceber que seu filhote foi o único a não voltar, ficou extremamente triste e o líder do grupo culpou o pequeno macaco. Ele disse que os céus estavam punindo ao grupo por causa da insolência daquele macaquinho. Todos começaram a arremessar cocos contra ele, mas mesmo tendo o poder de dizimar todos esses macacos, aquele escolheu não revidar e levou todos esses cocos para um outro local, montando uma espécie de estrutura com aquela rocha da qual ele nasceu. Percebemos que seu intuito era treinar e se tornar mais forte. O macaquinho fez isso durante anos, até crescer e se tornar muito habilidoso. Ele treinou sem parar dias e noites e até mesmo montou uma família de mentira com esses cocos para ele. Mas não importa quantas famílias ele faça com esse coco, assim que assiste os outros macacos reunidos, ele sempre fica com inveja, querendo fazer parte da família deles. Do nada, o macaco vê que aquele demônio apareceu mais uma vez. Sabendo que a criatura iria levar mais um dos outros macacos, ele tentou avisá-los que o perigo estava se aproximando, mas ninguém deu ouvidos a ele e o grande demônio apareceu. Ele tentou levar um dos filhotes, mas o macaco foi defendê-lo. Entretanto, ele ainda não tinha poder suficiente para derrotar o demônio, que acabou o derrotando e levando o filhote. Os outros macacos aparecem e dizem que ele é louco, pois não pode derrotar aquele demônio, mas o macaco diz que ele tem poder suficiente para isso, só precisa de algum tipo de objeto letal. Entretanto, os macacos não sabem aonde ele poderia arranjar algum, eles têm apenas cocos. Um dos macacos então diz que talvez ele possa encontrar um objeto letal lá com o Rei Dragão, no fundo dos mares. O ancião o alerta de que se ele for para o fundo do mar, talvez perca a vida. Porém, o macaco não dá a mínima para isso, ele quer de qualquer jeito encontrar um objeto letal para se tornar mais forte, e vai nadando até o reino do Rei Dragão. Dentro do castelo, o Rei Dragão falava com seus súditos e dizia que com aquela máquina que está ali no meio, ele criaria uma tempestade tão grande que iria tirar a vida de todas as pessoas da superfície. Enquanto isso, do lado de fora, o macaco se aproximou daquela máquina que começou a falar com ele. Ela diz que já estava esperando por sua chegada há mais de 5.000 anos. Seu objetivo é ser utilizada pelo ser mais poderoso do planeta, e o macaco diz que isso é uma coincidência, pois ele quer o objeto letal mais poderoso do planeta também. E assim que ele toca aquela máquina, ela começa a diminuir de tamanho e percebemos que se tratava de um cajado. Esse cajado possui algum tipo de capacidade mágica que o faz poder se diminuir de tamanho e aumentar da maneira que quiser. O Rei Dragão, entretanto, não gostou nada disso, pois aquele cajado pertencia a ele. Vendo que um macaco acabou de subtrair o seu cajado, ele ligou para o Imperador de Jade. O Rei Dragão quer que ele converse com o Buda para fazer algo para impedir esse macaco. Porém, o Imperador diz que o próprio Buda falou que eles não podem fazer nada contra esse macaco. Vemos então que com esse cajado o macaco voltou até a sua ilha e foi até lá onde estava aquele demônio que devorava macacos. Ele salvou o último macaquinho que o demônio pegou e depois a própria criatura apareceu. Utilizando seu novo cajado, o macaco era extremamente poderoso e o demônio não tinha chances contra ele. Suas técnicas eram extremamente avançadas e sua força multiplicada em muitas vezes quando estava segurando o cajado.
cajado, e com um golpe tão poderoso enviou o demônio direto lá para o paraíso, dentro do castelo do Imperador de Jade. Todos os macacos ficaram extremamente impressionados com a força dele e começaram a chamá-lo de Rei Macaco e venerá-lo como a um deus. Mas o ancião continuou dizendo que ele não era rei de nada, apenas queria que as pessoas o venerassem. Mesmo com tudo isso, o Rei Macaco acabará sozinho no final. Mas o próprio Rei Macaco diz que ele nunca vai ficar sozinho, pois tem o seu cajado. E o ancião diz que esse cajado só pode pertencer a um dos imortais que vivem no paraíso. E essas palavras colocam uma ideia na cabeça do Rei Macaco. Ele agora quer se tornar um dos imortais para poder viver toda a eternidade sem regras. Mas o ancião diz que eles nunca permitiriam que o Rei Macaco se tornasse um imortal como eles. Para isso, ele teria que derrotar 100 demônios. Ao ouvir essas palavras, o Rei Macaco não tem dúvidas. Ele vai derrotar mais 99 demônios para se tornar um imortal. Vemos então uma pequena montagem que nos mostra diversas batalhas do Rei Macaco contra os mais diferentes demônios possíveis. Eles eram grandes, pequenos, com formas de inseto e até mesmo humanoides. Porém, nenhum deles era páreo para toda a força do grande Rei Macaco. Finalmente, ele já eliminou 99 demônios e estava chegando a uma vila procurando pelo 100º. O Rei Macaco então se apresenta para os moradores daquela vila e diz que está ali para eliminar um demônio e se tornar um imortal. As pessoas, entretanto, não acreditam muito que um macaco com um pedaço de pau pudesse derrotar o demônio que está atormentando a vila. Mas do nada, uma pequena jovem aparece dizendo que tudo que o macaco fala é verdade. Ele realmente é extremamente poderoso e já derrotou 99 demônios. Só que o Rei Macaco não conhece essa jovem e não sabe o que ela está fazendo ali. Por causa disso, os moradores da vila decidem aceitar a ajuda dele e dizem que o filho deles foi levado por um demônio. O Rei Macaco diz que irá dar um jeito nesse demônio, mas ele quer algo em troca. Os moradores da vila terão que fazer uma grande comemoração para o 100º demônio que ele irá abater, e precisarão de muitos fogos de artifício para chamar a atenção dos imortais no paraíso. O povo então concorda e ele vai atrás do tal demônio. Do lado de fora, ele rapidamente detecta a presença desse terrível demônio. Enquanto nós talvez pudéssemos ser enganados pela aparência dele, o Rei Macaco não foi. O demônio era aquela pequena jovem que ele acertou com uma pancada. O outro grandão era o filho dos moradores da vila. O pequeno demônio estava disfarçado e voltou para eliminar o Rei Macaco. Ele então parte para cima daquele pequeno demônio e vemos que com a ajuda de seu cajado ele até mesmo consegue voar. Durante um tempo o demônio consegue bater de frente com ele com diversos ataques diferentes e por um tempo o Rei Macaco apenas consegue desviar. A vila começa a pegar fogo lá embaixo por causa do embate deles, só que o Rei Macaco não dá atenção a isso e continua o grande embate. Quando os dois se aproximam da vila, mais fogo é derramado sobre a casa das pessoas e o Rei Macaco por muitas vezes parece que vai perder, mas utilizando seu cajado ele envia esse demônio para tão fundo na terra que tira sua vida. Assim que a batalha termina, aquela jovem diz que é a maior fã do Rei Macaco e implora a ele que a aceite como sua assistente, mas o Rei Macaco diz que não pode aceitar, pois ele trabalha sozinho. Vemos que ele conseguiu derrotar o demônio, mas a vila não está nas melhores condições. Durante a noite então começa a cerimônia para tentar atrair a atenção dos imortais. Os moradores até mesmo fizeram uma canção para honrar o nome do Rei Macaco, e quando os fogos de artifício foram disparados, vemos que alguém ao longe viu tudo. Esse é o Rei Dragão. Ele foi em direção à vila e o Rei Macaco estava tentando entrar em contato com os imortais para ganhar o seu lugar no paraíso, mas a única coisa que ele conseguiu foi conversar com o Rei Dragão que acabou de chegar. O grande dragão diz que ele subtraiu seu cajado e o quer de volta, mas o Rei Macaco diz que achou aquele cajado embaixo d'água no meio de um castelinho michuruca. Mesmo que o Rei Dragão o ameace, o Rei Macaco não vai abrir mão daquele cajado. Enquanto os dois conversavam, entretanto, os assistentes do Rei Dragão vieram por baixo do palco, fizeram um buraco e subtraíram o cajado. Sem outra escolha, o Rei Macaco teve que correr atrás deles para recuperar o seu cajado, e aquela jovem também foi. Os dois assistentes do Rei Dragão caíram de um penhasco e o Rei Macaco conseguiu alcançá-lo. A jovem não pulou junto, ela deu a volta. O Rei Macaco e os assistentes estavam descendo o morro em alta velocidade, até que o Rei Dragão apareceu escorregando a ladeira dentro de sua banheira. O Rei Macaco não iria abrir mão de seu cajado e conseguiu se livrar dos assistentes do Rei Dragão no último instante, e uma avalanche acabou o acertando e jogando o Rei Dragão lá no rio que passava lá por baixo. O Rei Macaco também foi acertado e aquela jovem apareceu para salvar seu cajado, até que ele de repente apareceu. O Rei Macaco então admite que talvez aquela jovem possa não ser tão inútil quanto parece e aceita levá-la como sua assistente. Em sua jornada para obter a imortalidade e se tornar um dos deuses
deuses, o cajado diz pra ele que o Rei Macaco tem que encontrar um cemitério, porém ele não sabe ler e a jovem terá que guiá-lo até lá. Ela lê as placas e consegue encontrar o caminho correto. Assim que chegam no tal cemitério, o Rei Macaco diz que seu cajado é um passaporte para qualquer lugar do universo, até mesmo outras dimensões. Eles então vão utilizá-lo para entrar no submundo, o reino dos mortos. Eles estão lá para encontrar o pergaminho da vida e da morte, que tem o nome do Rei Macaco escrito. Ele quer apagar seu nome desse pergaminho e se tornar imortal. Para isso, eles terão que enganar aquele demônio que toma conta da fila das pessoas que perderam a vida. Sabendo que não conseguiria enganá-lo, o Rei Macaco se esconde e pede para que sua assistente dê um jeito nele. Ela então consegue enganá-lo dizendo que perdeu a vida e ele a manda para outro andar do submundo. Lá embaixo, o Rei Macaco se junta a ela e eles entram no local onde os pergaminhos com os nomes das pessoas ficam escondidos. Apenas a assistente pode encontrá-lo, afinal o Rei Macaco não sabe ler. Ela então pergunta qual é o nome da família dele, porém o Rei Macaco diz que não tem nem pai nem mãe, ele nasceu de uma rocha oca, mas sua assistente diz que provavelmente ele tem pai e mãe, pois todos têm. Do nada aquele demônio aparece segurando os pergaminhos dos dois. Para pegá-los, o Rei Macaco terá que derrotá-lo, porém esse demônio tem diversos clones, e o cajado fala para o Rei Macaco que pode ter uma nova habilidade, fazer clones dele também. Um embate então começa entre os 15 Rei Macacos e os 15 demônios. Tudo isso enquanto a assistente tem que procurar o pergaminho certo no meio daquela pilha que acabou caindo. Ela então encontra o pergaminho do Rei Macaco e diz que ele realmente não tem nem pai nem mãe. Ele está completamente sozinho no universo. Só que isso não o deixa triste, o deixa na verdade feliz, pois agora sabe que ele é original. O demônio do nada utiliza um tipo de magia para sugar os dois e o Rei Macaco tem que parar para salvar sua assistente. Ele então pergunta para ela qual daquelas linhas é o nome dele e ela diz. O Rei Macaco então toma a caneta do demônio e consegue apagar o seu nome do pergaminho, se tornando verdadeiramente imortal. Percebendo que algo muito ruim aconteceu, o demônio entra em contato com o Imperador de Jade, só que o Rei Macaco interrompe a ligação para falar que ele agora é imortal e quer fazer parte dos deuses. Só que o Imperador de Jade diz que apagar seu nome do pergaminho apenas o torna meio imortal, ou seja, ele apenas não perderá a vida por velhice, porém ainda pode perdê-la em combate. O Rei Macaco então pergunta como ele pode fazer para se tornar imortal por completo, mas o Imperador de Jade não vai contar para ele, dizendo que não existe um jeito. Mas o demônio do submundo sem querer diz que existe o livro da vida eterna. O Imperador de Jade não queria que ele revelasse esse segredo, mas agora é tarde demais. O Rei Macaco então consegue pegar esse livro que estava bem perto deles. Junto de sua assistente, eles vão tentar fugir do submundo enquanto o demônio tenta impedi-los, mas ele não é forte o suficiente para isso, e o Rei Macaco consegue escapar com o livro. Sua assistente então começa a ler e descobre que para obter a imortalidade, ele terá que comer uma certa fruta da imortalidade, e tem um mapa no livro que os levará até lá. O Rei Macaco então dá 5 minutos para ela descobrir aonde é esse lugar. Ele então vai descansar um pouco, e enquanto isso vemos o que ela realmente estava planejando. A jovem entrou em contato com o Rei Dragão. Ela estava trabalhando para ele esse tempo todo. Acontece que os dois fizeram um trato. Um dia, enquanto estava em sua vila completamente seca e todos estavam prestes a perder a vida, a jovem queria que o Rei Dragão mandasse uma chuva para sua vila para salvar a todos. Do nada, ela viu que o próprio Rei Dragão estava passando por ali e resolveu pedir a sua ajuda. Ele, entretanto, queria tirar sua vida e fez um trato com ela. Se a jovem conseguisse subtrair o cajado do Rei Macaco e trazer para ele, o Rei Dragão traria chuva para sua vila e salvaria a todos. Sem outra escolha, a jovem aceitou e é por isso que ela está ali. O Rei Dragão então combina um local para que a sua assistente leve o Rei Macaco para que eles possam montar uma fruta falsa e enganá-lo. Vemos então enquanto o Rei Macaco leva sua assistente até lá. Ele usa toda a sua habilidade para pular em alta velocidade através das árvores, mas acaba deixando-a cair sem querer. Sem saber para onde ir e com dor na consciência, o Rei Macaco volta para buscá-la. Enquanto isso, vemos que o Rei Dragão e seus assistentes estavam praticando o jeito que eles iriam enganar o Rei Macaco. Cada um tinha suas falas e eles teriam que levar o Rei Macaco para aquela árvore que estava sendo iluminada. O Rei Dragão preparou aquelas frutas com um veneno que iria fazer o Rei Macaco desmaiar assim que comê-las, para que eles então pudessem subtrair o seu cajado. Mas ao perceber que o Rei Macaco estava chegando, eles ficaram nervosos e depois de esconder o Rei Dragão, um dos seus assistentes deixou aquela lâmpada cair e assim que ele a levantou de volta, iluminou a árvore errada. Quando o Rei Macaco chegou perto com sua assistente, os dois se apresentaram como duas abelhas que tomavam conta da árvore da imortalidade.
cidade e apontaram qual seria o fruto certo que ele deveria comer, mas assim que o rei macaco o comeu, não aconteceu nada. As abelhas então disseram que seria daquela outra árvore o fruto correto, e uma delas provou e ficou completamente doida da cabeça por causa do veneno. O rei macaco e a outra abelha então também provaram do fruto e ficaram loucos igual ao outro. O rei dragão então apareceu para subtrair o cajado, porém, conversando com ele, o rei macaco empurrou uma daquelas frutas para sua boca e o rei dragão engoliu sem querer, ficando completamente maluco também. Todos começaram a dançar juntos e o rei dragão levou seus assistentes para dentro da banheira e foram pro rio. O rei macaco, ainda doido da cabeça, diz para sua assistente que eles não são amigos, são família. Ele então desmaia e a jovem tenta subtrair o cajado, mas não consegue. Mesmo desmaiado, o rei macaco não o solta. Ele então acorda e começa a brigar com sua assistente, dizendo que a fruta não funcionou. Os dois então ficam de mal e de repente o cajado percebe algo escrito no livro. A assistente começa a ler e vê que dizia a respeito de uma imortal conhecida como Wang Mu. Ela é a especialista em criar vida eterna e em seu castelo no paraíso possui a receita para a poção que dá a imortalidade. Agora, o rei macaco sabe o que fazer. Eles então saltam até o reino dos céus e encontram o castelo dela. Essa tal Wang Mu é a rainha dos deuses. Assim que ela sai de lá de dentro, o rei macaco e sua assistente entram escondidos. Lá dentro, o rei macaco come o ingrediente errado e acaba voltando a ser um filhotinho. Ele então fica preso em alguma coisa e sua assistente quer usar essa oportunidade para subtrair o cajado, mas ela fica com pena dele e decide libertá-lo. Mesmo assim, ela ainda iria deixá-lo para trás e subtrair o cajado, mas o macaquinho tomou outra poção e voltou a ser ele mesmo, pegando o cajado de volta. A assistente então pega o livro e começa a ler os ingredientes para fazer a tal poção, e o rei macaco sai por aí para pegá-los. Do nada, a rainha dos deuses aparece. O rei macaco então começa um embate contra ela, ao mesmo tempo que vai pegando os ingredientes e os passando para sua assistente fazer a poção. A batalha dos dois é impressionante, e finalmente a assistente tem todos os ingredientes, mas precisa de algo para misturar, e o rei macaco passa o cajado para ela. A assistente então consegue terminar a poção e a passa para o rei macaco, porém a deusa destruiu essa poção e depois enviou o rei macaco para os céus com uma pancada extremamente forte. Enquanto estava sozinha com a deusa, a assistente dizia que não era amiga do rei macaco e apenas queria subtrair o seu cajado para conseguir salvar sua vila. A deusa então abriu o caminho para que ela pudesse ir até o imperador de Jade e pedir ajuda para retornar para casa, mas ela ainda estava preocupada com o rei macaco e a deusa disse que o macaco não ligava para ela devia ir embora. O rei macaco então apareceu caindo lá dos céus assim que a porta fechou. A deusa então começou a atingi-lo com seus raios e derrotou o rei macaco, porém sua assistente ficou com pena e decidiu voltar para ajudá-lo. Ela colocou o cajado com um pouco da poção na boca dele, o tornando imortal. Agora, os raios da deusa apenas tornam o rei macaco ainda mais poderoso e maior de tamanho. A deusa quer derrotá-lo de qualquer maneira, mas percebemos que o rei macaco está começando a deixar os poderes subirem para sua cabeça e diz que não pode ser derrotado, pois é um deus imortal. Percebendo que isso pode causar problemas, sua assistente usa um dos ingredientes para se teleportar para baixo do castelo e começar uma queda livre em direção ao planeta, com a esperança de que o rei macaco iria parar de brigar para salvá-la. E isso realmente funcionou, ele desceu para salvá-la. Entretanto, o rei macaco não consegue admitir que desistiu de se tornar um deus para salvar sua amiga. Ele então começa a duvidar de suas escolhas e diz que talvez se tornar imortal tenha sido uma péssima escolha, mas a assistente diz que ele pode usar isso para boas coisas, como salvar pessoas e até vilas como a dela. Mas o rei macaco então diz que ele era apenas um macaco comum e conseguiu se tornar imortal com poder suficiente para derrotar os deuses. Se aquela jovem quiser alguma coisa, ela não deve pedir ajuda a ninguém, e sim fazer ela mesma. Essas palavras entram na mente dela, e a jovem desafia o rei macaco a saltar na água e ficar o máximo de tempo possível lá embaixo sem respirar. Assim que ele salta, ela subtrai o seu cajado. A jovem então entra em contato com o rei dragão, que manda seus assistentes para buscar o cajado. Depois de um tempo, a jovem arremessa pedras no lago para chamar a atenção do rei macaco, que volta e pergunta onde está o seu cajado. A jovem então conta que o subtraiu para dar pro rei dragão, pois sua vila estava perdendo a vida e ela precisava de uma chuva. Rei macaco então ficou cheio de raiva e o rei dragão apareceu para conversar com eles, dizendo que iria utilizar o cajado para destruir o mundo. Todos iriam perder a vida. Nesse momento, a assistente se arrependeu e disse que junto do rei macaco eles precisavam salvar o mundo. Enquanto isso, o rei dragão utilizava o cajado para criar a maior tempestade da história do planeta. Ele então utilizou seu poder também para começar a aumentar de tamanho e se tornar gigantesco. O rei dragão então se aproximou de uma ilha para eliminar a todos e o rei macaco apareceu.
Utilizando seus clones, ele partiu para cima do Rei Dragão, enquanto a sua assistente ajudava as pessoas na ilha. Vendo que o Rei Macaco iria perder, sua assistente resolveu chamar a atenção do dragão e disse que tem um segredo para derrotar o Rei Macaco: os raios. O Rei Dragão então lança seus raios contra o Rei Macaco, que vai parar no fundo do mar. Graças a isso, ele vê o seu cajado e vai em direção a ele, o pegando de volta. Mas quando volta para enfrentar o Rei Dragão, o Rei Macaco agora está gigantesco e muito mais poderoso. Ele usa seu cajado para descer o cacete no Rei Dragão em uma batalha impressionante. O Rei Dragão não é páreo para ele e volta a ser um pequeno dragão, mas parecendo uma lagartixa. O Rei Macaco agora se declara o Rei Supremo dos Deuses e sua assistente vê que algo de errado não está certo. O próximo agora é o Imperador de Jade e o Rei Macaco utiliza seus lasers para atacá-lo. O Imperador de Jade manda a Rainha do Paraíso e outro demônio e vai junto para tentar impedir o Rei Macaco, mas ele quer ser o Rei Supremo dos Deuses e os derrota com facilidade. Sua assistente então chama sua atenção para tentar convencê-lo de que esse é o caminho errado, ele está se tornando do mal, mas o Rei Macaco não dá ouvidos a ela e de repente Buda aparece. Ele está prestes a apagar a existência do Rei Macaco, mas a assistente implora para que ele pare. O Rei Macaco tem bondade dentro de si, apenas precisa encontrá-la. Buda então pede para que ela o ajude a encontrar essa bondade. Ele então empresta todos os seus poderes para a assistente. Para mostrar para o Rei Macaco que ele não é o centro do universo, ela faz um desafio. A jovem o coloca na palma da mão do Buda e diz que se ele conseguir sair dali, poderá ser o Rei dos Deuses. Mas se não conseguir, ele terá que pagar penitência na Terra durante muito tempo. O Rei Macaco então aceita o desafio e dá um salto extremamente gigante que vai parar do outro lado do universo, onde tudo termina. Mas havia algo que ele não esperava. Os poderes do Buda são extremamente gigantescos e mesmo estando do outro lado do universo, o Rei Macaco ainda estava na mão do Buda. Ele não conseguiu cumprir o desafio e vai passar a penitência na Terra. Rei Macaco vê que a assistente estava dentro do Buda e o enganou, mas a jovem diz que esse era o único caminho. O Buda então tranca o Rei Macaco dentro de uma rocha em uma ilha. Ele irá trancá-lo ali durante muito tempo até que o Rei Macaco encontre o seu caminho. O Buda então diz para a assistente que ela será encarregada de escrever o livro do Rei Macaco e o mundo irá aguardar pelo dia que ele esteja pronto para salvá-lo. Vemos então que a assistente foi se despedir do Rei Macaco. A jovem então deixa seu cajado com ele e o Rei Macaco agradece por tudo. Buda então fecha a rocha. 500 anos depois, finalmente chegou o dia de libertar o Rei Macaco. Os demônios estão tomando conta do mundo e Buda mandou esses humanos até ali para soltá-lo. Está na hora de começar a jornada para o Oeste e o Rei Macaco está pronto para lutar. Obrigado por assistir. Até o próximo!